Perdão, Brazilians, eu sou o Levi e nós vamos falar do Chicago Bears. Sim, os Bears foram a campo agora na temporada 2025, enfrentaram o Minnesota Vikings no Monday Night Football com muitas expectativas, circundando ali não só o fato do Ben Johnson ter chegado, mas sim o fato do Caleb Williams finalmente ter um treinador que poderia ou pode desenvolvê-lo. Além disso, nós tivemos a presença de J.J. McCarthy. Ninguém combinou com ele o resultado desse jogo. Enfim, a gente teve o que teve de resultado e eu vou trazer algumas informações para vocês aqui. Então não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e nós vamos juntos durante toda a temporada com o Chicago Bears. É isso aí, Berzelians. Eu espero que você tenha deixado o seu like, que você tenha compartilhado, que de repente você tenha deixado até seu comentário, aquele desabafo da sua expectativa para os Bears nesse ano de 2025. Mas vamos à história do jogo. A história do jogo ela passa por vários ingredientes. O novato Ben Johnson como head coach, o novato quarterback do outro lado, J.J. McCarthy. Esses foram alguns dos ingredientes, alguns dos personagens dessa partida. Ben Johnson colocou aí nas entrevistas muito claro que ele queria apenas que o Caleb Williams trouxesse a vitória para casa. Não foi o que aconteceu e a gente vai passar aqui pelo início do jogo, onde os Bears deram a posse de bola, no caso, para os Vikings, chutaram a bola, os Vikings começaram com a posse de bola, os Bears na sua defesa intensa, um destaque aí para Noah Sewell, foi muito bem, com muitos tackles, pressionou bem aí a equipe adversária, mas os Bears parando os Vikings tiveram agora a sua oportunidade com o ataque e conseguiram avançar, conseguindo levar um touchdown na primeira campanha, no primeiro drive dos Bears com a posse de bola. Isso é significativo porque se a gente for olhar no ano passado, os Bears não tiveram em nenhum momento na temporada uma campanha de primeiro drive assim para touchdown. Então os Bears acabaram já passando uma expectativa de melhora durante toda essa partida. Algo que a gente tem como atenção quando a gente vai observar os vídeos das jogadas é que boa parte dessas jogadas do primeiro drive, o Caleb Williams teve que estendê-las. Então são jogadas que ele, fazendo a leitura correta ou não, ou tendo pressão ou não, enfim, ele teve que estender essas jogadas e aí surgiram uns grandes avanços, alguns passes, né, e também corridas de Caleb Williams. Os Bears conseguiram esse touchdown, conseguiram abrir essa vantagem, a defesa conseguia conter os avanços do Vikings e o primeiro tempo termina 10-6. A equipe dos Bears volta para o segundo tempo com a posse de bola, mas as inconsistências começam a aparecer, passes incompletos, faltas atrás de faltas e a posse de bola voltava para o Minnesota Vikings. Parecia que tudo ia encaminhar para uma vitória quando os Vikings têm uma interceptação retornada para touchdown por Nahshon Wright, que estava substituindo Jalen Johnson. Mas os Bears não conseguiram manter o seu ataque consistente e com contínuas faltas, seja de saída falsa, seja de segurada, a equipe cada vez mais ia sabotando os seus avanços e não conseguia colocar pontos no placar. Cairo Santos perdeu o field goal. A gente teve também aí o desenvolvimento do J.J. McCarthy do outro lado, conseguindo encontrar espaços. O jogo corrido deles começou a entrar um pouquinho, ele conseguiu encontrar alguns passes. Teve falta de interferência de passe ou não teve? Não sei, eu acho que não. Mas isso também resultou em deixar o drive do Minnesota Vikings vivo e pontuando no placar. A equipe dos Bears não tinha resposta ofensivamente. Simplesmente, apesar de em alguns momentos avançar, não conseguia entrar no jogo novamente. E os Vikings pontuaram e viraram o jogo, abrindo 10 pontos de vantagem. No final da partida, com a oportunidade, Caleb Williams conseguiu encontrar Rome Odunze na end zone e pontuou, colocou os Bears um pouquinho mais próximos no placar, porém já era tarde demais e precisavam de um sidekick ou parar
o ataque dos Vikings, algo que não aconteceu. O chute do Cairo Santos acabou ficando um pouco curto, o Vikings acabou queimando um pouco o relógio e os Bears tiveram muito pouco tempo para tentar fazer alguma coisa e o jogo terminou 27-24. Vamos às estatísticas do jogo. Os Bears enfrentando os Vikings e dentro de campo a gente teve aqui 317 jardas conquistadas pelos Bears, 198 jardas de passe, 119 jardas de corrida, mas vale lembrar que a corrida, boa parte, foi o Caleb saindo do pocket, correndo com a bola em situações onde ele teve um pouquinho de pressão ou que ele não conseguiu entregar um passe, ele segurou a bola e correu, e a gente teve essa questão. O que mais pesou para os Bears aqui na questão das estatísticas foram 12 faltas que resultaram em 127 jardas de faltas, ou seja, o Bears voltou no campo 127 jardas. Se a gente for tirar aí uma média, geralmente a campanha da equipe, né, num chute normal, começa ali na linha de 35. Aí você tem 65 jardas para chegar na end zone. Então, mais ou menos aqui, são 2 campanhas que chegam à end zone, né? Isso é muito, né? É como se fossem 2 touchdowns, entre aspas, né? A equipe começa da linha de 35, chega na end zone, né? Então são muitas jardas cedidas em erros de saídas falsas, seguradas, enfim, teve formação ilegal também. São coisas que, infelizmente, devido a essa mudança de sistema, essa mudança de cultura, a gente ia ter um pouquinho até para tirar o vício dos últimos anos, mas não dá para aceitar uma equipe na estreia, né, apresentar esse tipo de erro constantemente. Então é algo para a gente ter o olho fixo nos próximos jogos para entender, será que os Bears vão manter isso? Será que eles ainda vão ser uma equipe indisciplinada por causa dessas faltas? Eu espero que não, eu espero realmente, porque vendo o Ben Johnson e toda a sua staff e a atenção que eles têm aos detalhes, esses erros vão ser sanados, né? Os Bears poderiam ter muito mais, se a gente for olhar a questão estatística do lado do Caleb Williams, 21 passes de 35 tentados, 210 jardas e um touchdown. Ele teve aí algumas oportunidades, se eu não me engano, Cole Kmet, Rome Odunze, passe para DJ Moore e acho que foram 2 passes para DJ Moore, então poderia ter passado aí ou chegado próximo das 300 jardas passadas, de repente mais um touchdown de passe. Acredito que poderia ter sido um outro número para os Bears, algo que não aconteceu. Ainda falta um pouco de sintonia, ainda há um pouco de afobação na leitura às vezes do Caleb Williams, essa falta de precisão nas bolas de profundidade traz um pouquinho de pulga atrás da orelha para muita gente já começando a questionar, será que é isso mesmo? Calma, é o primeiro jogo e sim, é um ponto para a gente ter atenção nas próximas partidas. No jogo terrestre a gente tinha DeAndre Swift, Kyle Mangai apareceu algumas vezes, mas acabou apenas recebendo passes, então recebeu um passe para 11 jardas. DJ Moore acabou correndo 3 vezes apenas. O jogo corrido realmente não fluiu. Os Bears precisavam tanto de um running back no draft, acabou não conseguindo. Também não foi atrás na agência livre e agora a gente está vendo que o jogo terrestre não está fluindo. Parte também, eu acredito, pela inconsistência de estabelecer o jogo corrido físico na linha ofensiva. A linha de defesa dos Vikings é muito boa, foi o segundo time contendo o jogo corrido dos adversários no ano passado, mas a gente precisava um pouquinho mais desse jogo terrestre, um pouquinho mais dessa intensidade. Teve um erro de bloqueio do Rome Odunze que foi simplesmente triste de ver no vídeo. Ainda bem que eu não tô no film room lá para ver, mas é um pouco constrangedor. Poderia ter sido mais intenso e poderia ter ajudado no avanço de uma corrida, então a gente precisa disso e eu tenho certeza que o Ben Johnson fala sobre isso e vai pegar no pé sobre essas questões. Então as estatísticas apontam que o principal alvo aqui foi DJ Moore, 68 jardas,
mas quem recebeu mais passes no caso foi o Rome Odunze, 6 passes para 37 jardas. O DJ Moore avançou 68 jardas em 3 passes apenas recebidos. Cole Kmet recebeu 1 passe, Colston Loveland recebeu 2. A gente teve uma divisão melhor dos passes. Olamide Zaccheaus, ele também é um cara que o Caleb se dá bem, então teve 4 oportunidades, conseguiu 42 jardas. Das vezes que o Caleb conseguia conectar, a gente via uma certa segurança dele aí com esses atletas, né? O Zaccheaus, Rome Odunze, Loveland, são os atletas que ele tem mais afinidade, pelo que eu percebo, né? Agora um destaque legal para a defesa é Noel Sewell. Ele conseguiu aí ter destaque com os tackles dele, né? Tackles providenciais. Teve um tackle que escapou muito, que gerou uma corrida para poucas jardas, mas ele poderia ser um tackle para colocar o ataque adversário para trás em jardas, que foi escapou das mãos do Noel Sewell. Eu vi o vídeo algumas vezes, ele realmente estava no alinhamento certo, mas de última hora o running back conseguiu quebrar um pouquinho esse alinhamento dele. Outro destaque para Nahshon Wright, que também conseguiu a interceptação. Pelo que eu vi, não foi nada séria a lesão dele, então se precisar os Bears têm esse cara de volta aí para os próximos jogos. Espero também que o Jalen Johnson volte e também Kyle Gordon. E resumindo, a gente teve aí o ataque com 3 sacks, né? Dayo Odimbo, esse que era uma polêmica se ele seria o DL ou o edge rusher que os Bears precisavam, conseguiu registrar um sack. Também Jarvon Dexter, outro cara que a gente espera uma evolução. Enfim, esses números, essas estatísticas dos Bears. Teve a interceptação, que foi positivo para a defesa pontuar, né, com um pick six, mas não foi suficiente para o Chicago Bears. Então, de estatísticas, nós temos esses números e a gente espera que haja uma melhora, né, a partir dos próximos jogos. Não terminamos o vídeo ainda, mas eu espero que você que curte futebol americano, de repente você está puxando um treino, de repente você está vendo esse vídeo puxando um treino na musculação, seja na corrida, enfim, o que você gosta de fazer, ou até mesmo jogar um flag futebol americano. Não esquece, tem um cupom aqui, ó, que dá desconto para você conseguir o seu whey protein, conseguir sua creatina, 15% de desconto. Você vai lá no site da probiotica.com.br e adicione esse cupom aqui, ó, SouProLevi15, consegue 15% de desconto. E aproveite, dá uma olhada lá que eles estavam dando brindes para algumas compras. Uma vez foi uma coqueteleira, se eu não me engano agora estão com uma mini band, então dependendo do valor que você adquirir em suplementos, você vai ganhar um brinde para acompanhar. Em uma outra época também teve um par de meias da Probiótica. Enfim, você vai ganhar a sua suplementação, vai ganhar a energia necessária para o seu treino e também um brinde para prestigiar, para melhorar seu treino, para ajudar você nesse processo de ficar em forma ou de render mais no seu jogo, no seu treino. Continuando, a gente já passou aqui pelas estatísticas e agora vamos falar dos pontos de atenção. Nas jogadas que eu vi algumas jogadas onde os Bears chamaram passe, sempre tinha opções de passe mais para lateral. E o que eu entendo é que geralmente quando você tem alguns passes na lateral, esse passe lateral que até teve uma oportunidade que ele quase foi interceptado no segundo tempo, esses passes laterais são justamente para atrasar essas blitz, essas entradas, né, desses edge rushers e fazer eles abrirem um pouco mais esperando esse passe lateral e atrasando, dando um pouco de tempo para Caleb Williams. Então, às vezes, o que eu entendo, o jogo corrido não estava entrando, eles estavam tentando jogar os passes laterais para tentar tirar essa pressão e trazer outras jogadas um pouquinho mais de profundidade. Mas isso também deixa evidente, pelo menos na minha visão, pode ser que eu esteja errado também. Fica à vontade para vocês definirem isso. Mas eu entendo que há uma desconfiança nesse rendimento da linha ofensiva, principalmente dos tackles, tá? Apesar de lá atrás o Ben Johnson ter falado isso, que confia, mas pelo menos nesse jogo contra os edges do Minnesota Vikings, pareceu que há uma desconfiança, porque o jogo corrido não fluiu, eu preciso tirar essa pressão, jogo o passe lateral, tento abrir um pouco mais o jogo, tento deixar o jogo um pouquinho mais
de tempo para o Caleb pensar e executar outras jogadas, e aí acabou que nem o passe lateral conseguiu entrar. Claro, tem a questão de bloqueios, tem a questão de já esperar isso do Minnesota Vikings, então a gente precisa de outras alternativas, porque esse jogo corrido não fluir, essa temporada vai ser muito difícil para o Chicago Bears. Vai ficar uma pressão imensa no jogo aéreo e a gente precisa do jogo terrestre, a gente precisa de avanços no jogo terrestre para que esse ataque consiga exibir outras variações de jogadas aí, né, de passes em profundidade, passes curtos, enfim, outros tipos de jogada. Então é um ponto de atenção que eu vejo, é essa limitação e talvez até insegurança dos atletas que nós temos na extrema da linha ofensiva, né? Darnell Wright com um pouco de segurança, talvez, ou alguns dizem que pode ser até um erro de chamada ou de entendimento da chamada e por isso gera um false start, mas é um ponto de atenção que a gente tem que ter essas jogadas que podem ajudar a desafogar os Bears. Na época que eu tive uma experiência com treinamento, uma das coisas que a gente pensava na questão de tirar a pressão era o passe lateral, mas também abrir um pouco. Então tinha algumas formações que você chamava mais gente para o box. E os Bears acabaram fazendo isso muitas vezes, com 2 tight ends, de repente põe um running back. Então tem muita gente no box. Então essa variação de blitz, ela aumenta, porque mais pessoas ali podem trocar funções e gerar pressão na linha de ataque e no quarterback consequentemente. Então dá para pensar de uma outra forma. Não sei se o Ben Johnson vai querer espalhar um pouquinho mais o jogo, tirar essa pressão, até porque precisa gerar esse jogo terrestre e talvez utilize mais os tight ends nesse bloqueio, já que fullback hoje é um item raro, né, na NFL. Ponto de atenção na questão de jogadas, outro ponto de atenção é essa imprecisão do passe de Caleb Williams. Infelizmente, não dá. E é algo que tem sido corriqueiro para os Bears. Foi assim com o Mitch Trubisky, foi assim com o Justin Fields e agora com o Caleb Williams. Eu não estou entendendo o porquê de tanta falta de sintonia e de encontrar a profundidade do passe o seu wide receiver. Há uma dificuldade, né? Novamente, DJ Moore sozinho, jardas e jardas à frente o passe. Teve um passe completo para o Colston Loveland que foi atrás. Tudo bem que ele estava correndo para um lado e passou para o outro, mas são imprecisões que acabam colocando em risco a campanha da equipe e o resultado do jogo. Então a gente vê essa questão, tanto do Caleb Williams como das variações de jogadas, são duas questões que a gente tem que ter mais atenção. E eu acredito que o Ben Johnson vai dar uma olhada, vai jogar esse playbook para cima, vai revirar esse playbook para ver quais são as melhores opções para que o time tenha uma solidez, uma consistência e consiga produzir mais em jardas e em pontos nas partidas. Então essa questão do playbook eu fico até que tranquilo, porque eu vejo que o Ben Johnson costuma ajustar constantemente, mas vai precisar do entendimento dos atletas. Esses atletas precisam comprar isso e às vezes a gente falta, e eu vou para o terceiro ponto que a necessidade de atenção falta alguém que deixe o time vivo. Eu tenho o costume de voltar ao passado e para alguns deve ser ruim isso, e eu lembro de Ray Lewis, a gente viu Tom Brady, a gente viu Brian Dawkins, a gente viu caras que eles inflamavam o time, e a gente não tem isso nos Bears hoje. Hoje eu não vejo alguém que inflame o time. Quando as coisas começam a dar errado, não tem um que parece estar posicionado ali, inflamando o time. Vamos continuar, vamos melhorar nisso. Não aparecem essas lideranças. E os Bears precisam disso. Porque quando as coisas começaram a dar errado, todo mundo baixou. Né? Todo mundo baixou o nível, baixou a cabeça. Tem que continuar, tem tempo no relógio, por que baixou? Então a equipe precisa de alguém desse perfil,
Eu não vejo hoje alguém desse perfil. E a gente precisa dos Bears, alguém que inflame o time a acreditar até o final. Que mesmo os Bears perdendo para os Vikings de 27-24 com essa virada, os Bears tiveram chances de vencer essa partida. Tiveram diversas chances de garantir a vitória, seja no field goal, seja em touchdowns que os Bears poderiam ter produzido se não fossem as faltas. Então os Bears perderam para si mesmo também, né? Foi exatamente por causa dos próprios erros que os Bears permitiram os Vikings ficarem vivos nessa partida. E com isso, eu vou deixar aqui, né, essa sugestão para você. E se você quiser, você pode também colocar o seu comentário, a sua sugestão, no caso, o seu comentário aqui embaixo, falando de qual o ponto de atenção que ficou na sua mente para esses Bears, né? Não era o princípio de temporada que eu esperava, nem ninguém, eu acho que dos Bears esperava. Acredito que seria difícil, né? Mas também acredito que os Bears apresentariam com um pouco de consistência, né? Não tantas faltas, um jogo corrido que talvez não fosse o jogo top, mas um jogo que fluísse em alguns momentos, desse um desafogo. O que esperava era um pouco de consistência, então não estender tantas jogadas, mas algumas jogadas acontecerem de fato, né? Se concluírem, irem avançando no campo. Então acaba incomodando um pouco quando você tem que sempre estender jogadas, alguma coisa tá errada, né? Ou é a leitura de alguém, ou a pressão, enfim, tem muitas coisas que precisam ser avaliadas. Então esses pontos de atenção me deixam um pouco preocupado. A gente vai agora com os Bears para Detroit enfrentar os Lions, esse time do Ben Johnson, time que teve dificuldades e muitas dificuldades contra o Green Bay Packers. E agora é a hora dos Bears irem a Detroit, tentar aí buscar a primeira vitória. E claro, agora dois times que têm uma derrota de saldo vão lutar muito por essa vitória, e eu tenho certeza que vai ser um ambiente bem hostil para o Chicago Bears. Então fiquem atentos, os Bears vão precisar acertar essa questão das faltas, mas um ambiente hostil como o de Detroit vai ter que ter muita concentração para não cair em faltas como caiu no jogo em casa. Então provavelmente com mais barulho, vamos ver se essa concentração melhora e esses erros de saída falsa são sanados. Enfim, acredito que resumi um pouquinho do que aconteceu e do que penso. Vou tentar trazer mais vídeos para vocês. E aqui fica o React News pós-jogo Bears Vikings semana 1 da temporada 2025. E devemos trazer mais coisas também no Instagram. Então segue como está aqui embaixo e se inscreve, comenta, compartilha, e vamos juntos durante toda a temporada com o Chicago Bears.